Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento e exercício físico, tá? Vamos fazer um bate-papo aqui rapidinho pra gente discutir algumas questões a respeito do processo de envelhecimento, dos benefícios que a gente tem ao realizar o exercício físico e a associação, né? De como que a gente pode fazer para prevenir esse envelhecimento de forma natural. Vamos dar mais um tempinho aí para o pessoal chegar e aí a gente vai começando a nossa live. Pessoal que tá entrando aí, ó, eu peço para que vocês deixem para nós aqui, ó, nos comentários sobre os assuntos que vocês gostariam de ouvir aqui na live, tá? Do que é de interesse, né? A gente pode fazer uma live de questionamentos aí, de respondendo as dúvidas. Então, vamos ver aí o que vocês têm de interesse para que a gente possa falar aqui. Vamos lá, pessoal. Mais uns 2 minutinhos e a gente dá início aí pro nosso roteirinho de hoje. Ó, o pessoal tá querendo saber sobre idade, né, e as dores, essa relação. Aline, minha grande amiga, dando pinta aqui na nossa live. Então, hoje a nossa live vai funcionar um pouquinho diferente, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos conversar um pouquinho, eu e vocês, aqui. E aí, aquilo que tiver de imagem e de gráfico aí, eu viro a tela para vocês darem uma olhadinha, feito? Olha aí, ó. Perguntinha das gurias, fala sobre envelhecimento com qualidade, qual o melhor exercício para isso? Musculação boa. Perfeito, isso aí. Vamos falar assim, segura essa pergunta que nós vamos pro finalzinho da live e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Feito, galera, não deixem eu esquecer. Então vamos começando devagarinho, tá, pessoal? Seguinte... Hoje, o tema da nossa live de conteúdo é falar sobre o processo do envelhecimento e do movimento humano, tá? Como que a gente faz para envelhecer saudável, né? Quais são as características do envelhecimento, o que é o envelhecer saudável, tá? Como que a gente pode fazer para isso e aonde que o exercício se inclui nessa associação, feito? Além disso, deixa eu colocar meus óculos aqui pra poder enxergar. O que a gente vai falar? A gente vai entender um pouquinho qual que é a relação entre o exercício e o envelhecimento e por que, né, que o exercício físico, ele ajuda a retardar o envelhecimento, tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito dessas dúvidas que vêm surgindo. Tá? Pessoal, seguinte,
Primeiramente, a gente precisa conhecer 2 conceitos, tá? É aquilo que a gente chama de senescência e senilidade. Eu quero saber se vocês sabem a diferença entre esses 2 conceitos, tá? Como é que funciona isso aí? Senescência, pessoal, é qualquer alteração que o nosso organismo sofre com o passar dos anos, decorrente de processos fisiológicos. Só um pouquinho, meu povo. Vamos segurar que o cachorro tá enlouquecido hoje. Isso aí. A Físio Mireia já respondeu para nós. Senescência natural. Voltando lá. Então, a gente precisa conhecer sobre 2 processos, tá, pessoal? A gente precisa conhecer sobre o processo de senescência e senilidade. O processo de senescência, como a Físio Mireia comentou, é o processo natural. E como é que é esse processo natural? O processo natural, ele é aquele em que as alterações que o nosso organismo sofre, ele vem acontecendo ao passar dos anos. E ele é decorrente de um processo fisiológico, ou seja, de um processo natural do nosso corpo. Ele não é caracterizado por uma doença e ele é comum a todos os membros de uma mesma espécie, tá? Mesmo com as suas variações biológicas. Ou seja, todos nós iremos passar pelo processo de envelhecimento, tá? Isso é uma característica que vai acontecer, né? Todos nós estamos, desde que nascemos, num processo de envelhecimento, tá? E esse processo, quando ele ocorre de maneira natural, em que o nosso corpo ele chega numa maturidade, a partir dali ele começa a entrar numa curva de declive, tá? Ele é um processo natural, um processo que ele vai acontecer em todos os nossos, em todo o nosso organismo, em todos os nossos órgãos, em todas as nossas células, tá? Esse processo ele é chamado de senescência e isso é o envelhecer natural. Quando a gente está falando de senilidade, a gente está falando de um processo de envelhecimento acompanhado de uma doença. E esse processo, quando acompanhado de uma doença, ele causa uma limitação funcional. E essa limitação influencia na qualidade de vida do indivíduo. Ou seja, quando eu tenho um envelhecimento associado a uma doença, que a partir dessa doença eu tenho uma limitação física ou uma limitação funcional, né, cognitiva, eu tenho então um envelhecimento que é chamado de senilidade, tá? Essas enfermidades, ou seja, essas doenças, essas perdas funcionais, elas não são normais ao decorrer da idade e não são comuns a todos os idosos, ou seja, não é todo idoso que vai envelhecer, tá, com doença. O curso natural, gente, do nosso... O curso natural, pessoal, do nosso envelhecimento é um envelhecimento de forma natural, tá? De forma saudável. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar a respeito de como envelhecer de uma maneira saudável. Tá? Então, eu vou virar aqui para vocês para que vocês possam dar uma olhadinha. Então, lembre, quando eu tô falando de senescência, eu tô falando de um envelhecimento, né, natural, um envelhecimento saudável, sem estar associado a uma doença. Quando eu falo de senilidade, eu estou falando de um envelhecimento associado a um processo de doença, tá? E esses processos naturais e patológicos do envelhecimento, eles têm algumas características, tá? E eu vou trazer para vocês aqui algumas delas. Então, vamos lá. Senescência. Processo, pessoal, fisiológico, tá? Caracterizado pela diminuição das funções mentais, mas sem impacto funcional. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma diminuição das minhas funções cognitivas, ou seja, eu tenho uma função, né? Eu tenho uma função executiva de alguma tarefa diminuída, né? Eu tenho um pensamento mais lento, eu tenho algumas perdas pontuais de memória,
sem que isso tenha impacto funcional, ou seja, sem que isso tenha impacto na minha atuação, tá? Isso é um processo de senescência, ou seja, natural, todo idoso vai ter esse tipo de característica. Porém, quando eu falo de um processo patológico, não natural, que ele é caracterizado por prejuízos nas funções mentais, com impacto, pessoal, funcional, ou seja, as minhas funções cognitivas, né, no âmbito de funções executivas, né, funções de memória, de perda de memória, isso está associado, então, a uma senilidade e associado a um processo de doença, como, por exemplo, o Alzheimer, né, o Parkinson e por aí vai, tá? Então, lembrem que quando a gente está associado a um processo de doença, nós chamamos de processo de senilidade, tá? E isso não é natural do envelhecimento, certo? Junto com o processo, pessoal, de envelhecimento, a gente tem o que a gente chama de sarcopenia. O que é a sarcopenia, pessoal? A sarcopenia, ela é uma das principais características do envelhecimento humano natural, tá? Ela influencia diretamente na capacidade funcional do indivíduo. O que isso quer dizer? Tá, vamos lembrar um pouquinho, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a respeito da nossa unidade contrátil. O que é o nosso músculo, tá? Para que vocês possam entender o que é sarcopenia, tá? Então, assim, o nosso músculo, pessoal, ele é um monte de proteína, tá? Contrátil, agrupadinhas e organizadas em filamentos. Eu vou mostrar uma imagem próxima para vocês aqui, para que vocês possam entender. Então, ele é um monte de proteína contrátil, que é agregadinha, né, nesse sentido, e organizadinha. Quando a gente tem a ligação, né, dessa actina com a miosina, a gente vai ter uma unidade contrátil, né? E essa unidade contrátil vai fazer então com que o nosso músculo encurte ou alongue, fazendo, né, a contração muscular, tá? E o que é então a sarcopenia? A sarcopenia é definida como a perda de massa muscular, ou seja, quando a gente perde, né, essas unidades contráteis do nosso músculo, certo? Quando esses filamentos aqui que vocês estão vendo, ó, bem redondinhos, tá? Eles começam a diminuir de tamanho, tá? Esses filamentinhos, quando eles começam a perder essa propriedade, a gente tem, ou seja, uma diminuição da nossa estrutura contrátil do músculo, tá? Quando essas proteínas começam a ser degradadas por conta do envelhecimento, nós temos então uma perda de massa muscular. Por quê? Porque o nosso músculo, ele é composto por quê? Um monte dessas unidadezinhas aqui, ó, que formam o nosso músculo e o nosso músculo que vai fazer a nossa contração, tá? Então, com o envelhecimento, a gente tem a perda dessas unidades, porque é um processo fisiológico natural que acontece. Ou seja, quanto menos eu tiver proteínas contráteis, menor será a minha contração muscular, menor será a minha densidade muscular e a minha força, consequentemente, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, que a sarcopenia, ela é um processo natural do envelhecimento. E o que a gente pode fazer para reduzir este dano que vai ocorrer, né, é a prática da atividade física. E é isso que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Além disso, eu quero trazer para vocês aqui um gráfico para que vocês entendam como é que funciona essa linha da perda de massa muscular na idade, tá?
Eu vou trazer no vídeo para que vocês entendam ali que a linha verde, tá, no gráfico, ela vai demonstrar a variação esperada da massa muscular quando associada ao envelhecimento saudável. Pode ocorrer, né, algumas inevitáveis perdas de massa e de função muscular, mas que não tem uma piora significativa. Já na linha azul, ela vai demonstrar o desenvolvimento da sarcopenia ao longo do tempo, né? E a linha vermelha, ela mostra o modelo, né, que é de episódios agudos de sarcopenia. Deixa eu mostrar para vocês, vai ficar mais fácil de entender, tá? Então é o seguinte, aqui a gente tem a trajetória proposta associada à sarcopenia. O que isso quer dizer? Que na linha verde eu vou ter então a sarcopenia crônica relacionada à idade, tá? Que é essa linha verde em que eu tenho aqui a massa muscular e os anos de vida. Então, ou seja, né, conforme eu aumento, né, o meu tempo de vida, a minha massa muscular, ela chega no pico e ela começa a declinar de forma progressiva. Isso é natural. Quando eu tenho algum evento agudo, por exemplo, associado a uma doença, uma internação hospitalar, né, algum evento que agudize acelere essa perda de massa, eu vou ter então picos, tá? Em que eu vou perder a massa, recuperar, manter esse platô. Aí eu tive outro evento, perco a massa muscular, recupero, mantenho o platô e assim sucessivamente. Isso quer dizer uma sarcopenia acelerada por um evento agudo, que é associado a alguma doença, tá? E quando eu tenho um envelhecimento saudável, eu tenho aquele envelhecimento de forma linear e contínua. Quando eu tenho uma sarcopenia crônica relacionada à idade, eu vou ter variações. Mas, usualmente, a gente tem uma perda de massa muscular de forma linear e contínua ao longo da vida. Certo? Portanto, vamos lá. Dito isso, a gente pode entender que a sarcopenia ela vai estar relacionada, então, à idade, ao desuso, à doença e à desnutrição. A gente tem 4 classificações que podem relacionar essa sarcopenia. Quando eu falo que a sarcopenia está relacionada à idade, é porque eu chamo de sarcopenia primária, né? Quer dizer que quanto mais tempo, quanto maior o passar dos anos, maior a minha perda de massa muscular, de forma contínua. Quando eu falo em sarcopenia por desuso, o que quer dizer isso? É uma sarcopenia secundária à falta de atividade física, falta de atividade no meu corpo, né? Associada ao sedentarismo. Quando eu falo de sarcopenia associada à doença, quer dizer que eu tenho um evento agudo que levou à minha queda de perda muscular, e aí eu tive uma internação, eu tive uma perda, e associado a isso, eu tenho então a minha sarcopenia relacionada à doença, tá? Eu posso recuperar a minha força e manter aquele platô, tá? E quando eu falo associada à desnutrição, é por conta da diminuição de uma ingesta inadequada de alimentos, como falta de proteína, desidratação, né? Que eu vou tendo, né, maior gasto metabólico, né? E uma ingesta inadequada, né? Com falta de equilíbrio entre os meus macronutrientes. Então, eu tenho uma questão de perda de massa muscular, certo? Quando eu tô falando de sarcopenia relacionada à idade, né, eu tenho que lembrar que ela está relacionada ao aumento de radicais livres e, né, a lesões no DNA da minha membrana, né, da minha mitocôndria, que vão levar, então, alguns declives, né, que vão contribuir para o processo de envelhecimento. A partir daí, eu também tenho, né, o que a gente chama de desuso muscular crônico, que ele está associado ao
produção, né, está associada à produção excessiva, então, de oxigênio reativo, ou seja, de espécies reativas de oxigênio, que levam, então, ao resultado de uma piora de lesão dentro da célula, que levam à morte, então, dessas miócitos, que são as células musculares. Então, essa é a grande explicação do porquê que a gente tem essa sarcopenia associada à idade. Agora eu quero mostrar para vocês e quero saber se vocês conhecem, tá? Esse cara aqui, tá? O Robert Carmona, tá? O Robert Carmona, pessoal, ele é um dos jogadores mais velhos, jogadores de futebol mais velhos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ele é um jogador uruguaio, tá? E ele tem 60 anos de idade. E aos 60 anos de idade, ele já participou de 45 campeonatos. Então pense, como é que a gente pode ter um atleta hoje com 60 anos de idade? Esse é um dos jogadores mais velhos que tem hoje no mundo. Ele faz parte do Guinness Book, tá? E ele é um dos atletas ativos que joga com maior idade. Como é que ele mantém essa capacidade funcional? Como é que ele mantém constância, periodicidade de jogo, né? O que ele faz de treino? Essas são questões que a gente vai refletindo, né, quando a gente fala um pouquinho de envelhecimento. E o que a gente pode pensar sobre isso? É um atleta, um cara que treinou a vida inteira, que cuidou da alimentação, que cuidou da sua saúde, que teve rotina, tá? Que fez o quê? Exercício físico a vida inteira. Ou seja, né, o aumento da expectativa de vida e o aumento da expectativa de um envelhecimento saudável está diretamente relacionado à quantidade e à prática de exercício que a gente faz hoje, né? Então, assim, se me perguntarem, e aí, eu posso começar um exercício aos 60 anos? Vale a pena? Vale. Vale a pena sim a gente começar a fazer a prática de atividade física com qualquer idade. Mas, pensem, nós temos um envelhecer que ele é nos dito desde o momento em que a gente nasce. Ou seja, a gente sabe que a gente vem de um processo de envelhecimento desde o momento em que a gente nasce. Então, por que cargas d'água eu iria começar a me preparar para envelhecer aos 60 anos? Se eu posso começar a me preparar com qualidade para envelhecer aos 20, aos 30, aos 40. Né? Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que fazer. Sim, qualquer idade que eu estiver, eu posso começar, né, dar início a uma vida de atividade física. Mas o quanto antes eu iniciar, mais saudável eu irei envelhecer, certo? Quero mostrar para vocês um outro sujeito para saber se vocês conhecem, tá? Esse é um japonês, um japonês, eu não vou saber pronunciar o nome dele, que ele bateu o recorde mundial dos 100 metros num tempo de 42 segundos e ele entrou pro livro de recordes. Eu quero ver se vocês acertam que idade ele tem. Lembrem, 42 segundos. Esse cara tem 105 anos. E aos 105 anos, ele faz 100 metros em 42 segundos. Então, pense, né? Em termos de fisiologia. Como é que ele conseguiu, então, manter essa capacidade física ao longo do tempo, né? O que esse cara fez para manter isso? Né? Como que ele consegue se manter tão ativo, né, ao longo de tantos anos? Pois bem, né? Claro, né, pessoal? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma cultura oriental, né? Em que a nossa alimentação é diferente,
os nossos hábitos de vida são diferentes, né? A nossa cultura, espiritualidade, tempo de trabalho são diferentes. Então, o nível de estresse muda, tá? Nós estamos falando a respeito de indivíduos que estão, né, numa outra cultura, não numa cultura ocidental como nós, certo? Mas este cara é um cara que se manteve com a sua capacidade funcional até os 105 anos. E onde que tá, né? Da onde que a gente consegue manter a nossa vitalidade? Hoje a gente sabe que o exercício está associado à diminuição de doença cardiovascular, diminuição de nível de estresse, diminuição de doenças metabólicas como diabetes, síndrome metabólica, diminuição dos nossos níveis de estresse, eu falei, né? Mas associado também a depressão e ansiedade. Então é o seguinte, pessoal, não tem por que a gente não fazer atividade física. E aí vocês me perguntam, tá, prof, mas assim, qual atividade física, né, que eu vou fazer? E eu digo para vocês, o que a gente sabe hoje? Que a Organização Mundial de Saúde traz pra gente que de 30 minutos, né, por dia, durante 5 vezes na semana, mais 2 vezes na semana fazendo atividade de física de reforço muscular, nós já temos uma melhora na nossa qualidade de vida. Ou seja, 30 minutos de uma caminhada, 30 minutos de uma bicicleta, 30 minutos de uma dança, de uma natação, ou seja, de exercícios aeróbicos, já tem melhora na nossa função cardiovascular, na nossa função neurológica, né? Na diminuição dos nossos níveis de estresse, nossa diminuição de níveis de enzimas que levam à oxidação, processo inflamatório. Então, tudo isso está relacionado com o nível de atividade física que a gente faz. Aí vocês me perguntam, mas eu preciso fazer uma atividade física de alta intensidade? Não necessariamente. Se eu fizer uma atividade física de média a alta intensidade, uma caminhada, né, que eu tenho um pouco mais de gasto energético, uma caminhada em que eu mantenha de 30 a 40 minutos, né, ou até 50 minutos, numa intensidade média, tá perfeito. Desde que eu mantenha isso numa constância, né, no mínimo 3 a 5 vezes na semana, né, e não só atividades aeróbicas. Eu preciso também manter a minha atividade de reforço muscular. Então, sim, me perguntaram lá na frente, que tipo de exercício eu devo fazer? Musculação serve? Perfeito! A musculação é um dos nossos pilares do envelhecimento. Por quê? Porque a musculação é ela quem vai prevenir a nossa perda de massa muscular. Porque quando eu faço um exercício em que eu faço um treinamento de força, eu estou estimulando as minhas células, né, na construção de fibras musculares, de miócitos. Então, eu previno a minha perda excessiva de massa muscular através da musculação, do exercício de força, treinamento resistido. Pode ser através da musculação, pode ser através do treinamento funcional, pode ser através do crossfit, pode ser através de qualquer atividade na qual vocês se encaixem e tenham adesão, tá? Hoje, o que eu mais falo para os meus pacientes é sobre adesão à atividade física, a saída do sedentarismo. Me pergunto, o que eu tenho que fazer? Vocês têm que fazer aquilo que vocês têm vontade de fazer em termos de atividade. Achar um exercício na qual vocês se adequem, que vocês tenham tempo, disponibilidade, que seja de fácil acesso, né? Que vocês tenham prazer em fazer. Não importa qual seja o tipo, mas ele precisa ser feito, tá?
Claro, né, que em determinados casos eu oriento os meus pacientes a fazerem determinados tipos de exercício, né? Por exemplo, um paciente de ruptura de ligamento cruzado, o cara vai precisar fazer ali, de uns 4 a 6 meses, treinamento de força, musculação, tá? Quando eu tô falando de um paciente que é um paciente cardiopata, por exemplo, o que eu vou indicar para ele? Vou indicar um exercício aeróbico e um exercício resistido, leve a moderado, né? Só para que ele mantenha, para que ele previna. Agora, o que vai trazer um melhor desempenho, uma melhora de capacidade funcional para o cardiopata, para o pneumopata, é o exercício aeróbico. Tá? Mas quando a gente está falando de indivíduos, de atletas, de alunos, a gente vai indicar aquele exercício na qual o cliente, o teu aluno, o teu paciente tenha desejo de fazer, né? Porque aí ele vai ter adesão. Qual a importância do exercício? É que a gente mantenha adesão, frequência e disciplina, principalmente, tá? Eu preciso manter uma constância de exercício. Não adianta eu fazer exercício uma vez a cada 15 dias. Eu preciso manter uma constância de 3 vezes na semana durante 30 dias, tá? Para que eu tenha algum benefício, que eu comece a ver algum benefício. Tá? E quais são esses benefícios? Eu vou ter benefício na minha condição cardiorrespiratória, na minha força muscular, né? No meu desempenho para minhas atividades de vida diária, na minha mobilidade, né? E na minha saúde mental. Então, esses são os 5 pilares do envelhecer saudável, né? E que eu mantenha a minha atividade física para que eu tenha uma boa qualidade de vida em termos de capacidade cardiorrespiratória, para que eu possa fazer todas as minhas atividades, ir até o mercado, né? Levar os meus filhos, os meus netos até a escola, para que eu possa subir e descer uma escada sem sentir falta de ar, tá? Manter, então, a minha saúde mental, diminuir o meu nível de estresse, o meu nível de ansiedade, né? Prevenir, né, episódios depressivos, porque a gente tem uma questão neurológica de liberação de endorfinas, citocinas, que vão influenciar, né, nos nossos mecanismos de relaxamento e diminuição de estresse, de ansiedade, tá? Então a gente precisa também se ligar nesse tipo de indicação quando a gente vai fazer um exercício, tá? Então é por isso que a gente pensa na atividade física. Tem uma pergunta que diz assim: o exercício para a terceira idade, ela deve ser mais leve? Não necessariamente. O exercício ele tem que ser na intensidade para cada indivíduo. Tanto que um dos pilares, né, dos nossos princípios de treinamento dentro da fisiologia do exercício é a individualidade e a especificidade do exercício. Então, cada indivíduo, em sua determinada idade, sua determinada capacidade funcional, vai ter um nível de intensidade. Então, eu posso ter um idoso que seja muito treinado, que vai ter um nível de intensidade de exercício lá em cima. Já um outro idoso com a mesma idade, que nunca treinou, que nunca fez uma atividade física, nunca foi numa academia, nunca correu, nunca jogou um futebol, vai ter um outro condicionamento. Então, ele não vai poder fazer um exercício de alta intensidade. Ele vai ter que começar com um exercício de intensidade leve. Então, cada vez que a gente for prescrever um exercício físico, a gente precisa olhar para a individualidade biológica de cada indivíduo, né? Mesmo que eles tenham a mesma idade, a gente precisa identificar qual é o nível de treinamento físico. E aí que entra, né, muito os nossos colegas educadores físicos, porque eles sabem prescrever uma atividade de acordo, então, com a capacidade física e desempenho dos nossos atletas, né, dos nossos alunos. E nós, como fisioterapeutas, a gente precisa tomar cancha, né, dessa prescrição de treinamento também, tanto para o treinamento aeróbico quanto para o treinamento de força, tá? Então é importante que a gente saiba olhar e prescrever
uma atividade física? Porque nós, como fisioterapeutas, principalmente quando a gente trabalha com gerontologia, a gente prescreve atividade física de maneira global. Se eu tenho um paciente ou um aluno que não tem nenhuma lesão, nenhuma condição associada à doença, se eu tenho um indivíduo que eu vou trabalhar com ele, né, porque ele, né, só tem um pouco de dificuldade para fazer as suas atividades de vida diária, mas ele não tem nenhuma patologia associada, né, eu vou prescrever um exercício de maneira geral, de maneira global para esse indivíduo. Eu preciso saber prescrever também, preciso saber o quanto que eu tenho que dosar de intensidade no meu treino aeróbico, né? Quantos minutos, qual a velocidade, qual a frequência cardíaca que eu quero atingir, né? Qual que é o nível de esforço. E eu preciso entender, eu preciso saber se o meu indivíduo ele está treinando na faixa que eu quero. Se ele está treinando de moderado a alta intensidade. E o moderado a alta intensidade para um indivíduo cardiopata, às vezes é a intensidade leve de um indivíduo rígido. Ou a intensidade moderada, a intensa de um indivíduo idoso é muito diferente de um indivíduo rígido, ou seja, de um indivíduo que não tem nenhuma doença. Então a gente precisa saber prescrever de acordo com a individualidade biológica de cada um, tá? Da mesma forma que a gente precisa saber prescrever um treino de força, né? Quantas séries, quantas repetições, qual o nosso volume de treino. Quero saber se alguém sabe a respeito de volume de treino. Eu sei que os educadores físicos sabem bastante, mas e aí? Né? Os nossos amigos fisioterapeutas, eu quero saber se a gente sabe identificar o que é um volume de treino, o que eu vou colocar, como que eu vou organizar, então, a minha sessão, os meus exercícios quando eu for prescrever. Para um idoso funciona da mesma forma, eu preciso saber prescrever, né, pessoal? Eu não posso simplesmente colocar esse idoso a fazer qualquer atividade sem a menor base. E como que funciona isso, né? Eu preciso entender os princípios do exercício e eu preciso ter avaliações. A gente pode depois fazer uma aula só de avaliações funcionais, né? Em que a gente vai entender qual é a capacidade funcional do indivíduo, né? Como que a gente faz para testar carga, como que eu faço para incrementar a carga, né? Com que carga que eu começo os meus treinos, né? Então, isso tudo a gente precisa vir conversando. E o envelhecimento não foge disso, né? Quando a gente prescreve um exercício de forma correta, a gente está prevenindo o envelhecimento, certo? E isso, independente da fase que a gente está. Então, pessoal, o que eu quero que vocês gravem desse nosso bate-papo é justamente isso, que assim, ó, a gente já vem envelhecendo, tá? Ao longo de toda a nossa vida. E a gente não se preocupa com o nosso envelhecer. A gente se preocupa com o agora. Mas a única certeza que a gente tem, tá? É que a gente está num processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento, ele acontece desde já. Então, se preocupem agora em iniciar as suas atividades físicas, seja ela qual for, né? Prezem por aquela atividade física que vocês tenham mais adesão, que vocês mais gostem de fazer. Pode ser um esporte, né? Pode ser uma musculação, pode ser uma corrida, pode ser uma bicicleta, né? Mas ela precisa ter constância. Lembrem, exercício físico é constância. Ir a pé até o trabalho não é exercício físico. Ir a pé buscar o filho na escola não é exercício físico, tá? Exercício físico é tudo aquilo que a gente se propõe a fazer como exercício, de uma maneira em que a gente tem um ambiente controlado, que a gente tem uma intensidade controlada, tá? Ou seja, se eu tenho 30, 40 minutos que eu vou me dispor a fazer aquilo numa velocidade tal, numa intensidade tal, isso é exercício, né? Ir caminhar com o cachorro não é atividade física, tá? Então, pensem direitinho sobre isso, tá, pessoal? Vamos encerrando a nossa live, tá? Que é para ser um bate-papo, uma coisa bem leve. E já estamos quase
30 minutos aí de live. Eu quero saber se tem mais alguma pergunta e queria que vocês me deixassem sugestões do que a gente pode falar, tá? Quero saber o que a gente pode comentar aí nos próximos... nos nossos próximas lives, tá? Para que fique mais dinâmico, para que vocês tenham interesse, né, também em falar sobre isso, tá? E aí a gente possa fazer essa nossa troca, certo, pessoal? Muito legal ver vocês, conversar com vocês hoje. Eu tenho gostado muito de fazer essas nossas lives. Quero trazer umas lives mais interativas, de técnicas, né? Tô pensando em trazer umas lives aí de treinamento muscular inspiratório. Quem gosta da parte da cardio, eu vou puxando, né, pro meu assado, mas quero sugestões. Doenças hipocinéticas. Franzinha, bom te ver. Eu vou... Avaliação física. Rodrigo deu essa sugestão. Bora, vamos fazer sobre avaliação física. Gosto bastante também. Avaliação física, tanto de capacidade funcional quanto de força. Acho bacana, hein? Acho que a gente pode fazer uma live aí de avaliação física funcional na clínica. Ou seja, aquelas avaliações que a gente consegue aqui, ó, fazer ou no consultório ou numa academia, tá? Pra gente ter uma ideia de quanto que o nosso cliente aí tá de condicionamento. Acho importante, hein? Ó, dores musculares, idade, exercício e estimulação cognitiva. Boa, dores musculares também, exercício, estimulação cognitiva é bem legal para os psicólogos aqui. Eu quero trazer para a gente falar sobre isso uma grande amiga minha, especialista, doutora em neurociência, que vai falar sobre doenças de Alzheimer, doença de Parkinson e o exercício. Isso é bacana, hein, pessoal? Eu gostei ali, ó, Ramiro, ó, a minha ideia da gente falar sobre avaliações cardiorrespiratórias, treinamento muscular inspiratório, pressão inspiratória máxima, o que a gente tem de novidade aí no mercado pra gente poder trazer, né? Falar um pouquinho sobre ergoespirometria portátil, o que tá se usando hoje. A gente tem uns aparelhos muito legais aí que a gente pode até fazer uma aula prática, eu posso filmar pra vocês. Acho que vai ser bacana, hein? Acho que vocês vão curtir. Tô anotando as ideias de vocês aí todas pra que a gente possa boa, vou trazer sim essas aulas, né, de distúrbios osteoarticulares também, que é realmente daqui a 10 anos ou mais a gente vai ter uma grande população aí com distúrbios osteoarticulares se a gente não começar a fazer um reforço muscular aí nessa galera, né? Porque o que tem de gente aí com artrose, artrite, né? O negócio não é fácil. Feito, turma? Então é isso, tá? Ficamos para a próxima. Não deixem de conferir o conteúdo do YouTube, tá? Tem aula lá, ó, de exercício e altitude. Tem aula de urgência e emergência, bem legal, tá? Tem aula da Prof. Cíntia, tem aula da Prof. Salime, tá? Então vamos dar uma conferida lá no YouTube. São aulas curtinhas aqui, ó, papum. Só pra gente ficar ligado, se atualizar, tá? Não esqueçam que nós temos as nossas pós-graduações em Ciências da Reabilitação,
reabilitação cardiovascular, fisiologia e biomecânica aí no mercado. Deixa eu dar uma conferida quais são as datas para que a gente não se perca aqui, para que vocês não percam o prazo, tá? Mas tá chegando aí, vale a pena, né? Vocês darem uma olhadinha nessas pós-graduações aí, tá? Ó, primeiro lote até dia 31 de janeiro tá encerrando, 30% de desconto até dia 31. Fiquem ligados, tá? E vamos lá, vai até março, tá? 15 de março começa. Então, quem tiver interesse, ó, manda mensagenzinha ali no direct da Physiowork, que o pessoal entra em contato, né? Dá pra gente fazer um plano legal, tá? E vale a pena a gente se especializar, tá, pessoal? Conhecimento é investimento, certo? Um grande abraço para todos, uma boa noite pra gente. Até a próxima, povo. Um beijo para quem me acompanhou nessa noite de quarta-feira, tá bem? Beijão para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.